Antes de mergulharmos em todos os detalhes dessa história inacreditável, diga de onde você está nos acompanhando e que horas são aí. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo e vamos embarcar juntos nessa jornada. Ela deveria ter percebido que o dia terminaria mal quando sua cafeteira decidiu quebrar às 6 da manhã. Sasha Kurt estava em seu pequeno, porém elegante apartamento no Harlem, encarando a máquina de expresso que, por 3 anos, havia sido sua companheira fiel, agora morta. A luz do amanhecer tocava suavemente sua pele de mogno, ressaltando o contorno delicado das maçãs do rosto e a firmeza de seu olhar. Aos 27 anos, Sasha já sabia. Pequenos desastres eram prenúncios de grandes tempestades. O cabelo natural preso num coque baixo, alguns cachos teimosos escapando e moldando seu rosto, como se nem mesmo a perfeição conseguisse domar sua essência. Ela vestia um blazer azul marinho sobre uma camisa branca impecável, o tipo de look que exigia respeito nos arranha-céus de Manhattan. Tudo em Sasha Kurt era calculado, intencional, do brilho discreto das joias douradas à postura confiante de quem pertence a qualquer sala que entra. Ótimo, murmurou, pegando a bolsa de couro e checando o celular. 3 chamadas perdidas da assistente. 2 e-mails urgentes com bandeira vermelha. A apresentação da Meridian Tech era hoje, e ela já estava atrasada. O metrô até o centro da cidade foi um borrão de rostos sonolentos e ruídos metálicos, a melodia diária de Nova York despertando. Durante o trajeto, Sasha pensava no projeto que consumira suas últimas semanas, uma campanha de rebranding completa para um dos maiores clientes da empresa, um desafio capaz de consagrar ou destruir carreiras. E havia uma razão para ele estar nas mãos dela. Sasha era boa, muito boa, e todos sabiam disso. O elevador do prédio da Sterling Tech a levou até o 42º andar. Janelas do chão ao teto revelavam uma vista espetacular do Central Park. O escritório fervilhava de energia. Desenvolvedores mergulhados em múltiplas telas, gerentes de conta equilibrando telefonemas e o zumbido constante da inovação, o som característico da elite tecnológica de Nova York. Sasha, graças a Deus você chegou, exclamou Miranda, sua assistente, praticamente correndo para alcançá-la. O Sr. Cole quer ver você. Agora. O estômago de Sasha se contraiu. Julian Cole não chamava ninguém ao escritório para conversas triviais. Aos 38 anos, era o CEO mais jovem da história da empresa, o homem que transformara uma firma mediana em um império bilionário em menos de uma década. As revistas de negócios o chamavam de visionário. Os blogs de fofoca o chamavam de irresistível, perigoso e eternamente solteiro. Sasha o chamava de problema, o tipo de problema que ela havia jurado evitar. Bateu 2 vezes na porta de Mogno antes de entrar. O escritório de Julian era um templo de poder contido. Móveis minimalistas, arte abstrata, tecnologia integrada em cada detalhe. Ele estava de costas, observando o horizonte de Nova York. O terno cinza carvão moldava seus ombros largos, cada linha refletindo controle e força. — Você queria me ver? Perguntou Sasha, mantendo a voz firme, embora algo em seu peito começasse a acelerar. Profissional. Ele se virou, e Sasha sentiu aquele velho e indesejado arrepio no peito. Julian Cole era o tipo de homem que fazia o ar mudar de temperatura quando entrava em uma sala. 1,88 m de pura presença, corpo atlético, moldado por disciplina e horas silenciosas na academia. Os traços dele pareciam esculpidos para o cinema clássico, mandíbula firme, olhos azuis penetrantes e cabelos escuros, sempre perfeitamente desalinhados. Mas não era só a aparência que o tornava perigoso. Era o olhar. Aquela maneira de fitar as pessoas como se pudesse ver através das defesas que elas levavam anos para construir. Sasha. A voz dele tinha um leve arranhar rouco, transformando o nome dela em algo quase íntimo. Sente-se, por favor. Ela escolheu a cadeira mais distante da mesa dele, cruzou as pernas e manteve o contato visual.
Anos trabalhando em ambientes dominados por homens a haviam ensinado que ocupar espaço era uma forma de poder. A apresentação da Meridian é esta tarde, disse Julian, acomodando-se na cadeira com a elegância natural de quem está acostumado a ser observado. Imagino que esteja pronta. Claro. Ela esperou. Julian Cole não chamava reuniões para confirmar o óbvio. Eu vou assumir a liderança desse projeto. As palavras pairaram entre eles como uma faísca prestes a incendiar o ar. Sasha sentiu a compostura, cuidadosamente construída, trincar. Desculpe? O cliente solicitou que eu supervisionasse pessoalmente a fase final. Isso significa que trabalharemos juntos nas próximas semanas. Ele se inclinou para a frente, os olhos azuis observando cada microexpressão dela. Noites longas, fins de semana, talvez algumas viagens. Isso vai ser um problema? Dezenas de respostas cruzaram a mente de Sasha. A maioria nada profissional. Ela havia passado 3 anos construindo uma reputação impecável, mantendo distância segura de Julian Cole e de seu charme lendário. E agora ele a estava puxando para dentro de seu círculo, para perto demais. Claro que não, ouviu-se dizendo. Estou comprometida em entregar o melhor resultado possível para o cliente. Algo passou pelo rosto dele, um brilho de satisfação, talvez um desafio. Era o que eu esperava ouvir. Julian levantou-se e caminhou até a janela. Sasha tentou ignorar o modo como o paletó acentuava a cintura dele, mas seus olhos traíram sua vontade antes que pudesse desviar o olhar. Há mais uma coisa, disse ele, ainda olhando para o horizonte de Manhattan. O cliente quer algo diferente, abordagens não convencionais. Eles buscam autenticidade, conexão emocional verdadeira. Acho que a sua visão pode ser exatamente o que essa campanha precisa. Minha visão? Ela perguntou. Ele se virou devagar, o olhar intenso atravessando o espaço entre eles. Você enxerga as coisas de outro jeito, Sasha. Sempre enxergou. É por isso que preciso de você nesse projeto. A palavra preciso ecoou como um segredo proibido no silêncio que se seguiu. Sasha se levantou, alisando a saia com mãos que pareciam firmes, embora seu coração denunciasse o contrário. Vou preparar minha equipe para a reunião de transição, disse dirigindo-se à porta. Sasha. Ela parou, a mão sobre a maçaneta, mas não se virou. Isso vai mudar tudo. Girou a maçaneta e saiu para o corredor. Podia sentir o olhar dele a acompanhando. Quente, constante, quase palpável. Enquanto caminhava de volta ao escritório, o pensamento persistia como um sussurro inquietante. Julian Cole não estava falando apenas sobre a campanha. A apresentação foi um sucesso absoluto. Elogios, aplausos, promessas de bônus. Mas Sasha sabia. O verdadeiro desafio estava só começando. Eram 8:30 da noite. O prédio da Sterling Technology estava quase vazio, exceto pela equipe de limpeza e pela luz suave que escapava do canto da sala de Julian. Sasha estava sentada à frente dele na longa mesa de conferências que haviam transformado em quartel-general improvisado. Laptops abertos, copos de café e embalagens de comida espalhadas, provas silenciosas de um dia interminável. O cliente adorou o novo ângulo emocional, disse Julian, afrouxando a gravata pela primeira vez naquele dia. O gesto simples o tornou quase humano, distante da imagem do CEO inatingível e perigosamente próximo de um homem real, cansado e intensamente presente. Mas eles querem ver. Como? Vamos executar a ideia, disse Sasha, mexendo o pé de tie no pote com o garfo distraída. Tinha trocado o blazer por um suéter de tom creme, macio, que realçava o brilho quente de sua pele, embora o coque profissional continuasse impecável. O desafio é fazer a tecnologia de luxo parecer acessível, continuou, sem perder o toque aspiracional. Exatamente. Os olhos azuis de Julian se acenderam com aquele entusiasmo que ela só costumava ver em reuniões com investidores.
A maioria das campanhas ou trata o público como se fosse ignorante, ou faz as pessoas se sentirem excluídas. Precisamos encontrar o equilíbrio, o ponto certo, completou Sasha, surpresa com a naturalidade da parceria. Ela havia imaginado que trabalhar com Julian seria complicado. Jogos de poder, choques de ego, a tensão constante de manter limites profissionais diante de alguém que dominava qualquer ambiente sem esforço. Mas não. Ele ouvia, de verdade. Construía sobre as ideias dela, desafiava seu raciocínio e fazia o trabalho evoluir, como se fossem dois polos diferentes alimentando a mesma corrente criativa. Posso te perguntar uma coisa? Disse Julian, recostando-se na cadeira. O que te fez querer trabalhar com comunicação? A pergunta a pegou de surpresa. 3 anos na Sterling Tech e ninguém nunca havia se importado em saber o porquê. Por que quer saber? Respondeu com um meio sorriso desconfiado. Porque as melhores campanhas nascem da verdade pessoal, disse ele com uma sinceridade desarmante. Se quero entender sua perspectiva, preciso entender o que te move. Sasha estudou o rosto dele por um instante, procurando traços de manipulação ou curiosidade superficial. Não encontrou nenhum. Apenas interesse genuíno. Eu cresci vendo minha avó construir um pequeno negócio de buffet do zero. Sua voz ficou mais suave. Ela entendia de gente. Sabia o que as pessoas precisavam, o que queriam, o que as fazia se sentir vistas. Cada evento que ela fazia contava uma história. Julian inclinou a cabeça, atento. E você quer contar histórias também. Quero fazer as pessoas sentirem algo real, respondeu, surpresa pela própria honestidade. Muito do marketing de hoje trata as pessoas como números, não como seres humanos. Julian ficou em silêncio por alguns segundos, tamborilando os dedos na mesa. É exatamente disso que essa campanha precisa. O tom dele a fez levantar o olhar. Ele a observava com uma intensidade que a fez perceber o quanto estavam sozinhos ali. Do lado de fora, as luzes de Nova York transformavam o vidro em um espelho luminoso, criando um casulo de intimidade em torno dos dois. E você? Perguntou ela, devolvendo a pergunta, tentando disfarçar o turbilhão dentro do peito. O que te fez querer construir um império? Uma sombra cruzou o rosto de Julian. Quem disse que eu queria construir um império? Todas as revistas de negócios do país, respondeu ela, arqueando uma sobrancelha. Ele soltou uma risada breve, sem humor. Revistas de negócios não sabem tudo. Levantou-se, indo até a janela. As mãos nos bolsos, o olhar perdido no horizonte de vidro e aço. Eu comecei essa empresa porque queria provar algo a mim mesmo. O império aconteceu depois. Provar o quê? Perguntou Sasha com a voz baixa. O silêncio se prolongou, tão denso que ela quase achou que ele não responderia. Quando finalmente falou, a voz dele soava diferente, mais humana, mais vulnerável. Que eu podia construir algo que realmente importasse, algo que durasse mais do que as pessoas que o criaram. A confissão o despia da armadura de ser e o implacável. Sasha sentiu o coração acelerar, não por quem ele era no papel, mas por quem ele parecia ser agora. Um homem lutando contra o próprio medo de desaparecer. E conseguiu? Perguntou suavemente. Provou? Julian se virou. Por um momento, os olhos dele se encontraram através da mesa. Ainda estou tentando, respondeu, num tom quase sussurrado. O instante se estendeu, frágil, carregado, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Então, o celular dele vibrou, quebrando o encanto. Julian olhou a tela. Respirou fundo. Meu motorista chegou, disse a voz voltando ao tom neutro. Posso te deixar no metrô. Sasha assentiu, mas enquanto guardava o laptop, o pensamento insistia em ecoar dentro dela. Talvez, naquele momento, o homem mais poderoso que ela conhecia tivesse acabado de mostrar seu lado mais humano, e isso, mais do que qualquer confissão, era o que a deixava em perigo. Não é necessário.
Já são quase 22 horas, Sasha. Não vou deixar você pegar o metrô sozinha a essa hora. Ela quis argumentar, afirmando sua independência, mas a parte prática do cérebro reconheceu que um carro a levaria para casa mais rápido. Tudo bem. Obrigada. Reuniram seus pertences em um silêncio confortável, o mesmo ritmo fácil que haviam estabelecido durante a sessão de trabalho, se transferindo para a tarefa simples de guardar laptops e limpar a mesa. No elevador, Sasha se pegou roubando olhares para o reflexo de Julian nas portas de aço polido. O carro os aguardava do lado de fora, preto, elegante, com vidros escuros que guardavam segredos. Julian segurou a porta para ela e, ao deslizar pelo banco de couro, Sasha sentiu o sutil perfume caro e masculino dele, evocando noites longas e conversas sussurradas. "Para onde também?" perguntou Julian enquanto o carro entrava no trânsito. Sasha deu o endereço ao motorista e se acomodou, tentando ignorar a proximidade de Julian, como a luz tênue transformava sombras em relevos sobre seu perfil forte. Então, quebrou o silêncio. Amanhã começamos o briefing criativo. Está pronta para isso, dominar sua vida nas próximas semanas? Sasha virou-se para ele, atingida por algo no tom de voz. Está perguntando como minha chefe ou como minha parceira de projeto? Como alguém que vai passar muito tempo ao seu lado, respondeu ele, olhos azuis encontrando os dela na penumbra. Quero ter certeza de que você sabe no que está se metendo. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximarem do seu prédio, um brownstone bem cuidado em uma rua arborizada de Harlem, do qual ela se apaixonara à primeira vista. Mas Sasha não se moveu imediatamente. Em vez disso, estudou o rosto de Julian nas sombras. "Posso lidar com trabalhar com você, Julian?" disse finalmente. "A questão é, você consegue lidar com alguém que não vai apenas dizer sim para tudo que você sugerir?" Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele, daquele tipo capaz de fazer investidores abrirem cheques e concorrentes ficarem nervosos. "Estou contando com isso." Sasha alcançou a maçaneta, mas a voz dele a fez parar. "Sasha", disse Julian, e ela se virou, mão ainda na porta. "Obrigado pela noite de hoje, por fazer tudo parecer uma colaboração e não apenas mais um projeto." A sinceridade na voz dele fez algo perigoso borbulhar em seu peito. "Até amanhã, Julian!" Enquanto subia os degraus de seu prédio, Sasha sentiu os olhos dele acompanhando suas costas através da janela do carro. Só quando ouviu o carro se afastar, permitiu-se reconhecer a verdade que havia tentado negar a noite inteira. Trabalhar com Julian Cole não seria o problema. Querer trabalhar com ele de novo, esse sim seria. 3 dias de trabalho juntos ensinaram a Sasha 2 coisas. Julian Cole era brilhante e não se parecia em nada com o que ela havia esperado. O café na 42ª Street se tornou seu escritório não oficial. Entre uma livraria e uma boutique vintage, o Brew and Bean era o tipo de lugar onde artistas lutando digitavam romances em laptops e executivos de negócios fingiam não checar e-mails a cada 30 segundos. Sasha havia descoberto o lugar na sua primeira semana na Sterling Tech, atraída pelas paredes de tijolos à vista e pela luz da tarde atravessando as janelas altas. O ambiente descontraído, quase mágico, agora carregava a promessa silenciosa de conversas criativas, olhares furtivos e tensões não ditas, e cada visita tornava mais difícil separar a profissional de quem ela estava se tornando quando estava perto dele. Agora, era quinta-feira, 11 horas da manhã. Sasha estava sentada em frente a Julian na mesa do canto de sempre, observando-o rabiscar conceitos de campanha em guardanapos, com aquela intensidade focada de quem parecia ter esquecido que o mundo existia além da tarefa à sua frente. "E se invertêssemos toda a narrativa?" disse Julian, a caneta cortando o papel em traços rápidos e confiantes. As mangas da camisa branca estavam arregaçadas e Sasha se distraiu por um instante com os antebraços dele, fortes, com um leve pelo escuro, e o relógio caro que brilhava à luz quando ele se movia. "Inverter como?"
perguntou ela, puxando a atenção de volta aos esboços. Em vez de vender a tecnologia, vendemos o momento depois do alívio, quando algo simplesmente funciona. A alegria de uma família se conectar através de continentes. A confiança de quem não luta com interfaces complicadas. Sasha se inclinou para frente, a empolgação crescendo, emoção em vez de listas de recursos. Exatamente. Julian levantou o olhar do guardanapo e, de repente, os rostos deles estavam mais próximos do que ela percebera. Próximos o suficiente para ver os reflexos de prata nos olhos azuis dele. Próximos o suficiente para notar a cicatriz acima da sobrancelha esquerda, aquela que nenhuma foto de revista jamais capturara. Ela deveria ter recuado, mas em vez disso estudava o rosto dele com a mesma intensidade que ele colocava em tudo. Você tem uma cicatriz? Disse sem pensar. A mão de Julian foi automaticamente à sobrancelha. Acidente de esqui, quando eu tinha 12. Meu irmão me desafiou a pegar uma trilha que eu não estava pronto. Você tem um irmão? Algo mudou na expressão de Julian. Daniel havia morrido em um acidente de carro 3 anos antes. A simples menção carregava um peso que fez Sasha prender a respiração. Julian, eu... Não, ele disse baixo. Não te contei por simpatia. Te contei porque você é a primeira pessoa com quem trabalho que me vê como alguém comum e não como um título. A vulnerabilidade na voz dele apertou o peito dela. Ela gastara tanta energia mantendo distância profissional que nunca havia considerado como seria ser Julian Cole para alguém, ser visto sem filtros de riqueza e poder. É por isso que você trabalha tanto? Perguntou ela suavemente. Por causa do Daniel? Julian ficou em silêncio por um longo momento, os dedos girando distraídos em sua xícara de café. Ele deveria ter assumido a empresa um dia. Era melhor com pessoas do que eu sou, mais paciente. Teria sido um líder melhor. Então você está vivendo por vocês dois. Estou tentando construir algo que ele teria se orgulhado. A honestidade na voz dele fez as paredes cuidadosamente erguidas por Sasha cederem apenas um pouco. Ela estendeu a mão pela mesa, tocou a dele por um instante e recuou rapidamente. Tenho certeza de que ele se orgulharia, disse. O que você construiu é extraordinário. Julian olhou surpreso, como se bondade fosse algo inesperado. Você realmente acha isso? Acho. Você criou algo que emprega milhares de pessoas, que impulsiona a tecnologia, que melhora a vida das pessoas. Isso não é nada? Ela respirou fundo. Isso é tudo. Por um momento, o café movimentado desapareceu. Havia apenas o olhar azul intenso de Julian e a sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. Então, o celular dele vibrou, quebrando o feitiço. Preciso atender, disse olhando para a tela. Mas primeiro, jantar hoje à noite. Precisamos finalizar a direção criativa e conheço um lugar silencioso o suficiente para realmente pensar. Sasha hesitou, sentindo a tensão crescer, consciente do quanto aquele momento poderia transformar não apenas o trabalho, mas algo muito mais pessoal entre os dois. O jantar tinha uma sensação diferente dos cafés rápidos e das longas noites no escritório. O jantar parecia perigosamente próximo de algo que não era totalmente profissional. Só trabalho, acrescentou Julian, como se lesse seus pensamentos. Eu prometo. Ok, ouviu-se dizer. Mas algum lugar mais casual. Não preciso de outro lembrete de como nossos mundos são diferentes. Um sorriso surgiu no canto da boca de Julian. Conheço o lugar perfeito. Ele atendeu o telefone e saiu, deixando Sasha sozinha, com os pensamentos e o calor residual onde sua mão havia repousado sob a dela. Pela janela, ela o observava caminhar pela calçada, uma mão gesticulando enquanto falava, completamente alheio ao fato de que mulheres que passavam diminuíam o passo para observá-lo melhor. Julian Cole era belo, brilhante e completamente fora do seu alcance. Mas mais perigoso do que tudo isso era a certeza crescente de que,
Por trás do exterior de CEO, ele também era gentil. Quando voltou, a expressão havia retornado ao modo negócios. Mudança de planos, disse, guardando o celular. O cliente quer antecipar nosso cronograma. Precisamos ter conceitos preliminares prontos até segunda-feira. 3 dias, disse Sasha, a mente imediatamente calculando a carga de trabalho. Eu sei, disse ele, o que significa que este fim de semana será totalmente dedicado à campanha. Julian voltou a se sentar, mas a intimidade fácil da conversa anterior havia dado lugar à intensa concentração. Você está livre no sábado? Vou me organizar para estar. Bom, meu apartamento tem melhores recursos que o escritório, e não teremos interrupções. Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. A menos que isso te deixe desconfortável. A ideia de passar o sábado no espaço pessoal de Julian deveria tê-la deixado desconfortável. O fato de não ter feito era o que mais a preocupava. Posso lidar com isso, disse, repetindo as palavras que usara durante a viagem de carro. Estou começando a pensar que você consegue lidar com qualquer coisa, respondeu Julian, e algo no tom dele acelerou o pulso dela. Enquanto reuniam suas coisas para voltar ao escritório, Sasha não conseguia se livrar da sensação de que concordar em passar o sábado no apartamento de Julian era ou a melhor decisão que tomara em anos, ou a mais perigosa. Provavelmente ambos. O sábado amanheceu com o tipo de ar frio de outubro, que fazia Nova York parecer cheia de possibilidades. Sasha ficou em frente ao prédio de Julian, em Tribeca, um antigo armazém convertido que se erguia 30 andares no céu de Manhattan, todo vidro, aço e elegância discreta. O porteiro a direcionou ao elevador privativo que a levaria diretamente ao penthouse, e ela começou a compreender exatamente como diferentes eram seus mundos. Vestiu-se com cuidado, jeans escuros, suéter macio bordô e botas de cano curto, confortáveis para um longo dia de trabalho, mas que ainda a faziam se sentir confiante. O cabelo caía em ondas soltas pelos ombros, um afastamento do coque profissional habitual, sensação libertadora e ligeiramente perigosa. O elevador se abriu diretamente no apartamento de Julian, e Sasha entrou em um espaço que a deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do rio Hudson e de Nova Jersey além. O interior era minimalista, mas acolhedor. Pisos de madeira nobre, obras de arte cuidadosamente selecionadas e móveis que conseguiam ser caros e convidativos ao mesmo tempo. Você chegou, disse Julian, da área da cozinha, e quando Sasha se virou, quase esqueceu como respirar. Aquele traje impecável de negócios que ela estava acostumada a vê-lo usar havia desaparecido. Em vez disso, Julian vestia jeans escuros que lhe caíam perfeitamente e uma Henley cinza que grudava em seu corpo atlético, de formas que a deixavam muito consciente dos ombros largos e da cintura fina que ela só havia imaginado por baixo dos ternos. O cabelo estava ligeiramente desgrenhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele e estava descalço. Parecia um homem totalmente à vontade no próprio espaço, e, de algum modo, isso o tornava ainda mais perigoso. Isso é... Sasha gesticulou pelo apartamento, procurando palavras que não revelassem o quanto estava impressionada. Demais? Perguntou Julian, preocupação genuína na voz. Lindo, disse ela honestamente, mas não o que eu esperava. O que você esperava? Sasha pensou por um instante, caminhando até as janelas que dominavam o ambiente. Algo mais frio, mais parecido com um hotel do que com uma casa. Isso costumava ser o apartamento do Daniel, disse Julian, baixinho, juntando-se a ela na janela. Mantive a maioria das coisas dele quando me mudei. Ele sempre dizia que um lar deveria parecer vivido e não exposto. A confissão fez Sasha se voltar para estudar o perfil de Julian enquanto ele olhava para a cidade. Você sente falta dele, todo dia. A voz dele era suave, quase perdida na luz da manhã que entrava pelas janelas. Mas chega de café, ele continuou, retomando o tom mais leve.
Eu tenho uma máquina decente, por favor, e obrigado por vir aqui em vez de voltar ao escritório. Obrigada por confiar o suficiente para me deixar vir, respondeu Sasha. Palavras simples, mas carregadas de peso, fazendo o pulso dela acelerar. Ela seguiu Julian até a cozinha, um exemplo de eficiência moderna. Bancadas de mármore, eletrodomésticos de nível profissional e um setup de café capaz de fazer qualquer barista sentir inveja. Como você toma? Perguntou Julian, retirando grãos de café de aparência cara de um armário. Forte e preto, uma mulher do meu tipo. O comentário casual pairou no ar, carregado de implicações que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Julian se ocupou preparando o café, e Sasha se pegou observando a facilidade com que ele se movia pelo espaço, a confiança inconsciente de alguém completamente à vontade em casa. Então, disse ela, sentando-se em um banco da ilha da cozinha, onde montamos nossa sala de guerra. Julian apontou para um conjunto de portas de vidro que levavam a um escritório em casa. A mesa de jantar é grande o suficiente para espalhar tudo. Além disso, tem a melhor iluminação. 20 minutos depois, estavam cercados por laptops, esboços impressos e xícaras de café vazias. A mesa de jantar se transformara no quartel-general da campanha da Meridian, e Sasha teve que admitir. Julian estava certo quanto ao espaço de trabalho. A luz natural inundava a sala, e a vista era inspiradora em vez de distrativa. Ok, disse Julian, espalhando os boards de conceito que haviam desenvolvido durante toda a semana. Temos 3 direções. Qual parece certa para você? Sasha estudou os layouts, sua mente profissional avaliando automaticamente esquemas de cores, tipografia e mensagens. Mas ela se viu distraída pela proximidade de Julian, inclinando-se sobre a mesa ao lado dela, perto o suficiente para sentir sua colônia misturada ao cheiro fresco do sabonete. Esta, disse ela, apontando para o board do meio, é emocional sem ser manipulativa, aspiracional sem ser exclusiva. Exatamente o que pensei. A mão de Julian roçou a dela enquanto alcançava o board, e nenhum dos dois se afastou imediatamente. Mas como executamos isso? O cliente quer ver conceitos em vídeo, integração com redes sociais, todo o ecossistema. Nas 3 horas seguintes, eles se perderam no trabalho, conectados de uma maneira que misturava criatividade intensa e uma tensão quase palpável. Ideias voavam de um lado para o outro, construindo sobre as sugestões de cada um, levando os conceitos para direções que nenhum deles teria considerado sozinho. Sasha observava Julian rabiscar storyboards com traços rápidos e confiantes, a testa franzida em concentração, completamente absorvido pelo processo criativo. Era um lado de Julian que ela nunca tinha visto. Não o CEO impecável ou a figura pública charmosa, mas a pessoa que havia construído uma empresa do nada porque realmente se importava em criar algo significativo. Precisamos comer, anunciou Julian por volta das 14 horas, esticando-se na cadeira. Tenho um deli ótimo na rua ou posso pedir algo? Na verdade, disse Sasha, levantando-se e indo até a cozinha. O que você tem aqui? Eu cozinho quando preciso pensar. Julian a seguiu, levemente surpreso. Você quer cozinhar aqui? Tudo bem? Ela abriu a geladeira e se surpreendeu com a quantidade de ingredientes frescos em vez de apenas restos de delivery. Acho que penso melhor quando minhas mãos estão ocupadas. Sim, claro. Só não esperava. Sasha se virou e encontrou Julian a observando com algo parecido com admiração. O quê? Ninguém cozinha nesta cozinha desde que Daniel morava aqui. A confissão fez Sasha pausar, a mão ainda na porta da geladeira. Não precisamos. Não, disse Julian rapidamente. Eu gostaria disso. Eu realmente gostaria. 1 hora depois, eles estavam sentados na ilha da cozinha, compartilhando uma refeição simples de massa, com legumes frescos e ervas que Sasha havia encontrado na cozinha, surpreendentemente bem abastecida de Julian.
Ela havia prendido o cabelo com um elástico da bolsa e arregaçado as mangas, e Julian não conseguia desviar o olhar dela se movendo pelo espaço com confiança natural. Isso é incrível, disse Julian, enrolando a massa no garfo. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Minha avó, principalmente. Ela acreditava que comida era amor tornado visível. Sasha tomou um gole do vinho que Julian havia aberto, algo caro que combinava perfeitamente com a refeição simples. E você, cozinha? O riso de Julian foi rouco. Posso fazer café e pedir delivery. Daniel era o cozinheiro da família. Ele parece ter sido um bom homem, o melhor. A voz de Julian suavizou com a memória. Ele teria gostado de você. A simples frase atingiu Sasha mais do que ela esperava. Havia algo na certeza com que Julian dizia aquilo que fez seu peito apertar com emoções que ainda não sabia nomear. Como você pode ter certeza? Julian pousou o garfo e olhou diretamente para ela, olhos azuis sérios. Porque você faz as pessoas se sentirem vistas. Daniel sempre dizia que esse era o dom mais raro, fazer alguém sentir que importa. A intensidade do olhar dele fez a respiração de Sasha falhar. Estavam sentados tão próximos que ela podia ver os reflexos prateados nos olhos dele e notar como os lábios dele se curvavam levemente quando pensava. Julian, começou ela, sem saber ao certo o que dizer. O telefone dele tocou, quebrando o momento. Julian olhou para a tela. Preciso atender a emergência de um cliente. Ele entrou na sala de estar para atender, deixando Sasha sozinha com o coração acelerado e a crescente certeza de que passar o dia no mundo de Julian tinha sido exatamente tão perigoso quanto ela temia. Quando ele voltou 10 minutos depois, a expressão era apologética, mas focada. Precisamos mudar o rumo, disse. O cliente quer ver uma abordagem completamente diferente, algo mais tradicional. O coração de Sasha afundou, mas ela assentiu profissionalmente. Então, mudamos. Enquanto reuniam os materiais e se preparavam para outra tarde longa de trabalho, Sasha não conseguia se livrar da sensação de que a ligação tinha sido mais do que uma interrupção profissional. Era um lembrete de todos os motivos pelos quais deixar-se sentir qualquer coisa por Julian Cole era um erro que ela não podia se permitir. A apresentação final estava marcada para quinta-feira, o que significava que a noite de quarta os encontrou de volta ao escritório de Julian quase à meia-noite, cercados pelos restos do processo criativo. Sasha esfregou os olhos, sentindo o peso de muitas noites em claro e café demais. 2 semanas de trabalho intenso, 2 semanas lado a lado com Julian, e em algum ponto entre as madrugadas criativas e as refeições compartilhadas, a distância profissional que ela lutava para manter começou a desmoronar. Eu acho que conseguimos, disse Julian, recostando-se na cadeira e passando a mão pelos cabelos. A campanha está perfeita. Está sim, concordou Sasha, observando com orgulho os painéis finais da apresentação. Tinham criado algo bonito, autêntico, uma campanha emocionalmente poderosa e estrategicamente impecável. O cliente vai amar. Julian sorriu, mas havia algo diferente no tom de sua voz quando disse baixo. Nós fazemos uma boa dupla. Sasha levantou o olhar do laptop. A forma como ele a observava fez seu estômago revirar. Não era só admiração profissional. Era algo mais profundo, quase perigoso. O escritório estava silencioso, iluminado apenas pelo brilho suave dos abajures e pelas luzes da cidade que piscavam além das janelas. Fazemos sim, respondeu com cautela, ciente demais de como o ar entre eles parecia mais denso, carregado. Julian se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, o olhar distante. Sasha, eu preciso te dizer uma coisa. Seu coração acelerou. O quê? Essas últimas 2 semanas, ele virou-se para ela e havia uma vulnerabilidade inesperada em seus olhos. Trabalhar com você tem sido a melhor parte dos meus dias. Julian, deixa eu terminar. Ele deu um passo à frente, depois outro, até que Sasha se viu de pé. Quase sem perceber,
atraída pela intensidade no olhar dele. Um azul profundo, sincero, perigoso. Eu sei que isso complica tudo, ele continuou, a voz mais baixa. Sei o que você deve estar pensando. Mas eu nunca me senti assim com ninguém do trabalho. Com você é diferente. Diferente como? Ela perguntou, quase num sussurro. Como se você realmente me enxergasse, respondeu ele. Não o CEO, não o dinheiro, não a imagem. Só eu agora estavam tão próximos que Sasha podia ver a exaustão em seu rosto, a leve sombra de barba no queixo, sentir o calor do corpo dele. Eu vejo você, disse ela, a voz trêmula. Mas isso é complicado. Você é meu chefe. Existem regras, esquece as regras, murmurou Julian, aproximando-se ainda mais. Sua mão subiu até o rosto dela, os dedos traçando a linha delicada de sua bochecha. Só por esta noite. Esquece tudo. Tudo menos isso. O toque era leve, quase reverente. E devastador. Julian. Sasha, ele sussurrou, o olhar cravado no dela, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Você me faz esquecer o peso de tudo. A pressão, as expectativas, a solidão. Ela fechou os olhos, sentindo a respiração dele misturar-se à sua. O coração batia forte demais, rápido demais. Naquele instante, entre o som distante da cidade e o silêncio carregado de emoção, Sasha percebeu o quanto já estava envolvida e o quanto seria impossível voltar atrás. Quando ela abriu os olhos novamente, Julian a observava como se ela fosse algo precioso, algo que ele tivesse medo de quebrar. Sasha, ele respirou, e ela sentiu o calor da respiração dele tocar seus lábios. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidade e perigo em igual medida. Sasha se sentia à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Os olhos de Julian procuravam os dela, fazendo uma pergunta que ela não tinha certeza de estar pronta para responder. Então ele começou a se inclinar lentamente, dando a ela toda a oportunidade de recuar. Mas ela não recuou. Pelo contrário, se ergueu nas pontas dos pés, atraída pelo ímã de algo que vinha resistindo há semanas. Seus lábios estavam quase se tocando quando o celular de Sasha vibrou estridentemente na mesa atrás deles, cortando o silêncio como um alarme. Eles se afastaram como se tivessem sido queimados, o feitiço quebrado pela intrusão dura do mundo exterior. O celular continuou a vibrar insistentemente e Sasha recuou, a mão ainda pressionando a boca como se pudesse sentir o toque fantasma dos lábios dele. Eu devo atender, disse apontando para o telefone, a voz trêmula. Claro, respondeu Julian, com a própria voz rouca. Ele se afastou, dando-lhe privacidade, mas Sasha podia ver a tensão nos ombros dele, as mãos cerradas ao lado do corpo. A mensagem era de sua colega de apartamento, perguntando se ela estava bem, já que era tão tarde. Um simples check-in que parecia um salva-vidas lançado a alguém à deriva. Eu preciso ir, disse Sasha, recolhendo suas coisas com mãos que ainda não estavam totalmente firmes. Sasha, espera. Julian virou-se para ela, o rosto incerto sobre o que acabara de acontecer. Nada aconteceu, disse ela rapidamente. Muito rapidamente. Estamos cansados, trabalhamos longas horas. Pessoas cometem erros quando estão exaustas. Algo passou pelo rosto de Julian. Dor? Decepção? Foi isso? Um erro? Sasha parou na porta do escritório, a mão na maçaneta. Sentiu Julian observando-a, esperando por uma resposta que determinaria tudo o que viria a seguir. Eu não sei, disse honestamente, mas não posso me arriscar a descobrir. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Enquanto o elevador a levava ao saguão, Sasha não conseguia se livrar da sensação de que acabara de cometer o maior erro de sua vida. No escritório 30 andares acima, Julian permaneceu sozinho entre os painéis de apresentação que representavam sua colaboração bem-sucedida, se perguntando como algo que parecia tão certo podia estar tão completamente errado. A apresentação foi um triunfo, mas Sasha se sentia como se estivesse vivendo na vida de outra pessoa.
Na tarde de quinta-feira, encontraram-se na sala de conferências principal da Sterling Tech, diante de uma mesa cheia de executivos da Meridian, praticamente radiantes, com entusiasmo pelos conceitos da campanha. Os boards criativos pareciam ainda melhores sob a iluminação profissional e os mock-ups de vídeo rodavam perfeitamente na grande tela. É exatamente o que imaginávamos, disse o CEO da Meridian, apertando a mão de Julian com satisfação evidente. Emocional, autêntico, mas ainda aspiracional. Quando podemos passar para a produção completa? Podemos ter um cronograma pronto para vocês até segunda-feira, respondeu Julian com desenvoltura, cada gesto do executivo confiante que comandava salas de reunião e fechava contratos milionários. Sasha sorriu e assentiu nos momentos certos, respondeu perguntas sobre estratégias de implementação e aceitou elogios pela abordagem inovadora. Mas tudo o que ela conseguia pensar era na distância cautelosa que Julian mantivera o dia inteiro, profissional, educado e completamente diferente do homem que quase a beijara 18 horas atrás. Excelente trabalho, vocês dois, disse Julian enquanto a equipe da Meridian deixava a sala de conferência. O tom dele era perfeitamente adequado, o sorriso profissionalmente caloroso. Sasha, você pode cuidar da documentação de acompanhamento? Tenho outra reunião em 5 minutos. Claro, respondeu ela, igualando o tom formal, mesmo enquanto algo se retorcia dolorosamente em seu peito. Julian saiu sem dizer mais uma palavra. E Sasha se encontrou sozinha na sala de conferências, olhando para os materiais da apresentação que representavam sua colaboração bem-sucedida e se perguntando por que a vitória parecia tão parecida com a perda. O resto da semana passou em um borrão de cortesia profissional e evitamento cuidadoso. Julian era cortês durante as interações necessárias, elogiava seu trabalho diante de outros colegas e mantinha exatamente a distância apropriada que Sasha havia repetido a si mesma que queria. Então, por que isso parecia uma punição? Na sexta-feira à noite, Sasha estava no Meridian, um pequeno wine bar no Village, que sua amiga Cleo insistira que curaria qualquer coisa que a fizesse parecer alguém de quem roubaram a caneca de café favorita. O lugar era íntimo sem ser romântico. Paredes de tijolos à vista, iluminação suave e conversas de fundo suficientes para oferecer privacidade sem isolamento. Então me conta, disse Cleo, acomodando-se na cabine à sua frente com uma taça de vinho tinto. Com 29 anos, Cleo Morrison era uma designer gráfica de sucesso, com uma habilidade impressionante de ler pessoas e nenhuma paciência para negação emocional. Você andou estranha a semana inteira. O que aconteceu com o misterioso C&O? Nada aconteceu, disse Sasha, as mesmas palavras que repetira para si mesma durante dias. A apresentação correu bem. O cliente adorou o nosso trabalho, e agora voltamos à nossa relação profissional normal. Os olhos escuros de Cleo estreitaram-se com ceticismo. E é por isso que você parece alguém que perdeu o Natal? Sasha deu um gole maior de vinho do que o necessário. É complicado. As melhores coisas geralmente são. Cleo inclinou-se para a frente, a voz gentil, mas insistente. Sasha, eu te conheço há 5 anos. Você não fica estranha por coisas de trabalho, se não for realmente sobre trabalho. Então, o que está acontecendo de verdade? Por um momento, Sasha considerou desviar novamente. Mas o vinho, a expressão preocupada de Cleo e o peso de guardar tudo para si mesma por dias finalmente quebraram suas defesas. Acho que estou me apaixonando por ele, admitiu baixinho. E acho que ele sente algo também. Mas é impossível. Ele é meu chefe, ele é... Gesticulou sem jeito. Ele é Julian Cole. O Julian Cole que olha para você como se você tivesse pendurado à lua. A cabeça de Sasha se ergueu abruptamente. O quê? Disse Cleo com um sorriso conhecedor. Garota, eu já vi como aquele homem te observa em eventos da empresa, como se você fosse a única pessoa na sala. A questão não é se ele está interessado,
continuou Cleo. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Nada, disse Sasha firmemente. Não vou fazer nada. Seria suicídio profissional. Ou poderia ser a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Cleo, estou falando sério. Quando foi a última vez que você realmente se permitiu sentir algo por alguém? Quando foi a última vez que arriscou de verdade? A pergunta a atingiu mais forte do que esperava. Ela pensou em Marcos, seu último relacionamento sério, que terminou há 2 anos, quando percebeu que sentia mais obrigação do que paixão. Pensou nas paredes cuidadosas que construiu ao redor do coração, na forma como aprendeu a se proteger de decepções. Eu não posso, disse finalmente. Há coisas demais em jogo. Sempre há, respondeu Cleo suavemente. É isso que torna tudo valer a pena. A conversa foi interrompida por uma comoção próxima ao bar. Risadas, o tilintar de copos, sugerindo uma celebração em andamento. Sasha olhou para lá e sentiu seu coração parar. Julian estava no bar com 3 outros homens, todos com aquele ar polido de quem parecia ter saído diretamente de uma revista de negócios. Ele ria de algo que um deles dissera, a cabeça jogada para trás em uma risada sincera, e parecia mais relaxado do que Sasha ouvira em toda a semana. Também estava perigosamente atraente. Jeans escuros, um suéter cinza carvão que se moldava ao seu corpo atlético de um jeito que fez a boca dela secar. Ora, ora, murmurou Cleo, seguindo o olhar da amiga. Fala do diabo. Como se tivesse ouvido, Julian virou-se, e seus olhos encontraram os de Sasha do outro lado do bar lotado. Por um instante, o mundo pareceu encolher até restar apenas aquela conexão silenciosa. O azul intenso dos olhos dele aprendeu num olhar que fez o ar sumir de seus pulmões. Então, um dos amigos disse algo que o fez desviar o olhar e o feitiço se quebrou. Ele está vindo para cá, sussurrou Cleo com urgência. O quê? Não, ele não vai. Mas Julian já atravessava a multidão, deixando os amigos no balcão com uma promessa de voltar logo. Sasha, disse ele ao chegar à mesa, a voz cuidadosamente neutra. Julian. Ela tentou responder no mesmo tom casual. Esta é minha amiga, Cleo. Ah, o famoso Julian Cole, o CEO, disse Cleo com um sorriso que tinha uma pontinha de malícia. Sasha me falou muito sobre você. As sobrancelhas de Julian se ergueram levemente. Só coisas boas, espero. As melhores. Cleo se levantou de repente, pegando sua taça de vinho. E esse é o meu momento de visitar o toalete. Um prazer te conhecer, Julian. Antes que alguém pudesse protestar, ela desapareceu entre as mesas, deixando Sasha sozinha com Julian e com todo o peso das palavras não ditas durante a semana inteira. Posso? Ele perguntou, indicando o assento vazio de Cleo. Sasha apenas assentiu. Sua voz parecia ter sumido. Julian se acomodou à frente dela e, de repente, a iluminação suave do bar deixou de parecer acolhedora e passou a ser perigosamente íntima. Como você está? Ele perguntou baixinho. Bem, tudo bem. O acompanhamento com a Meridian está indo ótimo. Eu não estava perguntando sobre o trabalho. A frase pairou entre eles, densa, carregada de tudo o que vinham evitando. Sasha encontrou o olhar dele e viu ali o mesmo turbilhão que sentia. Desejo e dúvida. Medo e vontade. Estou confusa, admitiu finalmente. Sobre o que aconteceu. Sobre o que isso significa. Significa, disse Julian, a voz cuidadosa, firme, que eu não consigo parar de pensar em você. No momento, no meu escritório. No que poderia ter acontecido se o seu telefone não tivesse tocado. Julian? O nome escapou como um sussurro. Eu sei que você acha que seria complicado, continuou ele, o tom baixo e intenso. Sei que há centenas de razões pelas quais isso não faz sentido. Mas, Sasha, o que eu sinto por você não vai simplesmente desaparecer. Sasha sentiu suas defesas se partirem, uma a uma. Não pode acontecer, murmurou.
Por quê? Porque você é quem você é e eu sou quem eu sou. Porque relacionamentos no trabalho nunca dão certo. Porque eu lutei demais para chegar até aqui. Eu não posso arriscar tudo por... Por quê? Ele a interrompeu, inclinando-se para a frente, o olhar fixo nela. Pelo risco de ser feliz? A pergunta a atingiu como um golpe. Seria isso o que estava fazendo? Escolhendo segurança em vez de felicidade? Medo em vez da possibilidade de algo extraordinário? Antes que pudesse responder, o celular de Julian vibrou sobre a mesa. Ele olhou a tela e suspirou. Meus amigos estão se perguntando onde eu me meti, disse, mas não fez menção de sair. O silêncio entre eles era carregado, quase elétrico. Sasha, ele continuou, o olhar firme, a voz rouca. Quero que saiba que o que aconteceu no escritório não foi um erro para mim. Talvez tenha sido a primeira coisa honesta que fiz em anos, Julian disse, levantando-se e parando ao lado do banco. Quando estiver pronta para parar de fugir disso, me avise. Ele se afastou, deixando Sasha sozinha com o coração acelerado e a certeza crescente de que já estava envolvida mais profundamente do que jamais imaginara. A manhã de segunda-feira trouxe notícias que mudaram tudo, embora não da forma que Sasha esperava. Querem expandir a campanha, anunciou Julian durante a reunião da equipe, a voz carregada da excitação controlada de quem acabara de conquistar uma grande vitória. A Meridian ficou tão impressionada com nosso trabalho que nos pediu para desenvolver conceitos para toda a linha de produtos deles. É um contrato de 3 anos, no valor de $30 milhões. A sala de conferências explodiu em aplausos e Sasha se pegou sorrindo genuinamente pela primeira vez em dias. Não importava o que estivesse acontecendo entre ela e Julian pessoalmente. Profissionalmente, haviam criado algo extraordinário. Há mais, continuou Julian, os olhos encontrando brevemente os dela através da mesa. Eles querem anunciar a parceria no gala anual na próxima sexta-feira. É o maior evento deles no ano. Investidores, mídia, líderes do setor. Precisaremos da nossa equipe lá. Depois que a reunião se dispersou, Sasha estava reunindo suas anotações quando Julian se aproximou de sua mesa. Que tal sexta-feira? Disse ele baixinho. Sei que eventos assim não são exatamente sua praia, mas sua presença significaria muito para o cliente. E para mim. Antes que Sasha pudesse responder, uma voz familiar interrompeu. Sasha Kurt, é mesmo você? Ela se virou e encontrou David Henderson, um homem que não via há mais de 2 anos. Alto, esguio, pele morena quente e um sorriso fácil. David havia sido seu parceiro de estudos na pós-graduação, seu amigo, e, por um semestre breve e complicado, algo mais. David, disse surpresa evidente na voz, o que você está fazendo aqui? Trabalho de consultoria, respondeu ele, o sorriso se ampliando. Sua empresa contratou minha firma para analisar alguns dados do projeto Meridian. Eu esperava te encontrar por aqui. Sasha sentiu a presença de Julian ao seu lado, de repente carregada, de um jeito que fez sua pele arrepiar. Ela se virou para fazer as apresentações. Julian, este é David Henderson, da Apex Analytics. David, este é Julian Cole, nosso CEO. Os 2 homens apertaram as mãos, e Sasha não pôde deixar de notar como se avaliavam mutuamente. Julian, com sua presença naturalmente imponente. Davi, com a confiança discreta de quem conquistou seu sucesso com trabalho analítico brilhante. Campanha impressionante, disse David a Julian, mas seus olhos continuavam voltando para Sasha. A abordagem de storytelling emocional é exatamente o que empresas de tecnologia precisam agora. Muito inovador. Temos uma equipe excepcional, respondeu Julian com um tom perfeitamente profissional, mas de algum modo mais frio que o habitual. Sasha, em particular, foi fundamental para desenvolver a direção criativa. Isso não me surpreende, disse David, agora voltando toda a sua atenção para Sasha.
Ela sempre foi a pessoa mais talentosa do nosso programa. Quer almoçar? Adoraria colocar o papo em dia, e tenho alguns insights sobre os padrões de dados da Meridian que podem ser úteis para a campanha expandida. Sasha se sentiu dividida entre os dois homens, consciente das correntes sutis que fluíam sob a conversa polida. Sim, almoço seria ótimo. O sorriso de David era genuinamente caloroso e Sasha sentiu seu coração acelerar diante do inesperado turbilhão que aquele encontro estava prestes a desencadear. Descobri um lugar incrível na Rua 47. Meio-dia serve para você? Depois que David se foi, prometendo enviar os detalhes do restaurante por mensagem, Sasha se viu sozinha com Julian, que a observava com uma expressão difícil de decifrar. Velha amiga, disse ele casualmente, mas havia algo cortante nas entrelinhas. Pós-graduação, respondeu Sasha, sem entender por que sentia necessidade de se explicar. Estudamos juntos. Ele parece gostar de você. O comentário pairou no ar entre eles, carregado de implicações que nenhum dos dois estava pronto para confrontar diretamente. Antes que Sasha pudesse responder, o assistente de Julian apareceu com uma pilha de documentos exigindo atenção imediata. Bom almoço, disse Julian, com um tom cuidadosamente neutro, enquanto se afastava. 3 horas depois, Sasha estava no Bistro Lauron, um charmoso restaurante francês que, apesar do movimento do horário de almoço, exalava uma intimidade acolhedora. David tinha escolhido muito bem. A atmosfera era sofisticada, mas confortável, perfeita para conversas que fluíam tão naturalmente quanto o vinho que ele pedira. Você está incrível, disse David, erguendo a taça em um brinde. O sucesso combina com você. Obrigada, respondeu Sasha, tocando a taça na dele, genuinamente feliz por rever um velho amigo, apesar da complexidade do momento. Quanto tempo faz? 2 anos. 2 anos e 3 meses, corrigiu ela. O sorriso de David era divertido. Não que eu estivesse contando. A primeira hora foi de reencontro, falando sobre carreiras, amigos em comum e se reconectando com a facilidade que sempre os uniu como parceiros de estudo. David havia construído sua empresa de análise do zero, especializando-se em padrões de comportamento do consumidor para grandes corporações. Seu trabalho era fascinante, e Sasha se sentiu genuinamente envolvida na conversa. Preciso perguntar, disse David, enquanto dividiam uma sobremesa. Você está vendo alguém? A pergunta pegou Sasha de surpresa, embora, pensando bem, talvez devesse esperar por ela. É complicado. Sempre é complicado com você, riu David. Lembra quando você disse a mesma coisa sobre nós? Isso foi diferente, não foi? David se inclinou, o rosto agora sério. Sasha, pensei muito em você nesses 2 anos. Sobre nós, sobre o momento que nunca parecia certo. Sasha sentiu um calor familiar por David, aquela afeição construída pela história compartilhada, respeito mútuo e amizade genuína. Ele era um homem bom, brilhante e gentil, do tipo que sua mãe aprovaria e seus amigos adorariam. Ele também era tudo que Julian Cole não era: descomplicado, disponível e totalmente separado de seu mundo profissional. David, sei que dissemos que seríamos apenas amigos, continuou ele, mas te ver hoje me faz pensar se talvez o momento finalmente seja o certo. Antes que Sasha pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem. Ela olhou automaticamente e sentiu o coração disparar. Julian, espero que esteja aproveitando o almoço. Não esqueça da revisão do orçamento às 15 horas. Era uma mensagem totalmente profissional, mas havia algo nela carregado de subtexto. David percebeu sua distração. Trabalho? Meu chefe, respondeu Sasha, guardando o telefone. Ele é muito detalhista. O CEO que nos apresentou? Sim, ele é intenso. David estudou o rosto dela com a perspicácia que sempre o tornou um analista excepcional. Ele é a complicação? Sasha encontrou seus olhos e viu uma preocupação genuína, e talvez algo que pudesse ser esperança. David representava segurança, familiaridade.
a possibilidade de algo real sem o risco de um desastre profissional. Não sei, disse ela honestamente. Tudo bem, respondeu David, sinalizando para a conta. Quando você descobrir, estarei aqui. Estou na cidade nas próximas semanas com este projeto de consultoria. Enquanto caminhavam de volta para a Sterling Tech, a mão de David roçava ocasionalmente a dela, enquanto atravessavam as calçadas lotadas. Sasha se pegou pensando que talvez escolher o caminho seguro não fosse, afinal, a pior decisão do mundo. Eles se despediam no saguão quando as portas do elevador se abriram e Julian surgiu. Seus olhos encontraram imediatamente Sasha, depois se voltaram para David, que estava próximo dela, e algo passou pelo rosto de Julian, que fez o coração de Sasha acelerar. David, disse Julian com um aceno polido, obrigado por participar da nossa consulta de almoço. O prazer foi meu, respondeu David com naturalidade. Sasha e eu tivemos uma conversa muito produtiva. A escolha das palavras pareceu deliberada, e Sasha viu o maxilar de Julian se apertar quase imperceptivelmente. Tenho certeza, disse Julian. Sasha, quando tiver um momento, gostaria de revisar aquelas projeções do orçamento. Claro, respondeu ela, extremamente consciente da tensão que estalava entre os dois homens. David pressionou um cartão de visita em sua mão. Meus contatos pessoais estão aqui, disse baixinho. Me ligue se quiser continuar nossa conversa durante o jantar. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de Julian, deixando Sasha sozinha no saguão com o cartão de David na mão, ela não conseguiu se livrar da sensação de que acabara de se tornar o centro de uma competição que nunca pretendia enfrentar. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava em seu apartamento olhando para o cartão de David e lembrando-se do olhar de Julian ao vê-los juntos, Sasha percebeu que fugir de seus sentimentos por Julian Cole poderia ter se tornado infinitamente mais complicado. O Gala Meridian era o tipo de evento que transformava Manhattan em um palco cintilante e Sasha nunca se sentira tão deslocada. O Museu Metropolitano de Arte havia sido transformado em um verdadeiro paraíso elegante para a noite. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre mesas de coquetel. O quarteto de cordas preenchia suavemente o ambiente egípcio, e algumas das pessoas mais poderosas do setor de tecnologia circulavam entre artefatos inestimáveis. Sasha estava próxima ao templo de Dender, vestindo um vestido azul meia-noite que Cleo havia insistido que ela comprasse para ocasiões exatamente como aquela. O vestido era elegante sem ser chamativo, uma silhueta suave que contornava suas curvas e realçava a riqueza de seu tom de pele. Seu cabelo estava solto em ondas suaves e os simples brincos de diamante, presente de formatura da avó, captavam a luz a cada movimento. Ela se sentia bonita, mas também como se estivesse representando um papel na vida de outra pessoa. Você está deslumbrante, disse a voz de David atrás dela. Ela se virou e o viu se aproximando com 2 taças de champanhe. Ele estava elegante em seu smoking preto, cada detalhe transmitindo o sucesso do consultor que realmente pertencia a eventos como aquele. Obrigada, disse ela, aceitando a taça. Não esperava te ver aqui. A Meridian convidou toda a nossa equipe de consultoria, explicou David, posicionando-se ao lado dela enquanto observavam a multidão elegante. Benefícios do contrato ampliado. Mas devo admitir, estava torcendo para te encontrar aqui. Eles haviam conversado apenas 2 vezes desde o almoço no início da semana. Conversas amigáveis que lembraram Sasha por que havia se sentido atraída por David na pós-graduação. Ele era brilhante, engraçado e completamente direto sobre o que queria. Sem joguinhos, sem complicações, sem risco de desastre profissional. Você pensou sobre o que discutimos? Perguntou David baixinho, seu ombro roçando o dela, enquanto observavam os casais dançando no chão de mármore, perto da piscina refletora. Antes que Sasha pudesse responder, ela viu Julian do outro lado da sala e seu coração deu um salto.
Ele estava magnífico em seu smoking preto, atravessando a multidão com a confiança natural de quem domina ambientes como aquele com facilidade. Mas não era sua aparência que fazia o coração de Sasha disparar. Era a maneira como ele se portava, a sinceridade de seu calor nas interações com clientes e colegas, a forma como fazia todos ao redor se sentirem importantes. Como se percebesse sua atenção, Julian olhou pelo salão e seus olhos se encontraram. Mesmo à distância, Sasha sentiu o familiar arrepio no peito, o magnetismo que crescia a cada dia, apesar de todos os esforços para ignorá-lo. Julian se despediu de sua conversa e começou a se mover pela multidão na direção deles. Seu chefe está vindo, observou David, seguindo o olhar dela. Ele tem te observado a noite inteira. Tem? Sasha tentou manter a voz casual, mas seu pulso já acelerava. Sasha, disse Julian ao chegar, com a voz cuidadosamente controlada. David, fico feliz que você tenha conseguido vir esta noite. Não perderia por nada, respondeu David suavemente. Sasha estava me contando como a presença está impressionante. Os olhos de Julian oscilaram entre eles, e Sasha percebeu algo sombrio em sua expressão antes que ele cobrisse com a cortesia profissional. É uma noite importante para a empresa, para todos nós que trabalhamos na campanha. A propósito, disse David, dando um passo mais próximo de Sasha, estava apenas perguntando se você gostaria de dançar. A música está linda. As palavras pairaram no ar como um desafio. Sasha se sentiu presa entre os dois homens, consciente das correntes sutis que se moviam sob a cortesia de suas conversas. Ela viu a tensão no maxilar de Julian, as mãos dele se cerrando levemente ao lado do corpo. Eu adoraria, disse, sem ter certeza se era a escolha certa ou a mais segura. David estendeu o braço com um sorriso triunfante, e enquanto se dirigiam à pista de dança, Sasha sentiu os olhos de Julian queimando em suas costas. A valsa era lenta e elegante, e David dançava bem, conduzindo-a suavemente pelo chão de mármore. Outros casais se moviam ao redor, executivos e suas esposas, empreendedores de tecnologia e seus parceiros, o tipo de pessoas poderosas que moldavam indústrias e economias. Você está tensa, murmurou David enquanto giravam perto da piscina refletora. Foi uma semana longa, respondeu Sasha, tentando focar na música em vez de no olhar de Julian sobre eles. É o trabalho ou é ele? A pergunta direta a pegou de surpresa. David, consigo ver como ele olha para você, Sasha. E como você olha para ele. A voz dele era suave, mas séria. Se há algo aí, preciso saber. Sasha encontrou seus olhos e percebeu a sinceridade e preocupação de alguém que realmente se importava. David merecia honestidade, mesmo que ela não tivesse certeza sobre a verdade de seus próprios sentimentos. É complicado, disse finalmente. Sempre é com você, respondeu David com um sorriso divertido. Mas Sasha, relacionamentos no trabalho são arriscados, especialmente com alguém como ele. A dinâmica de poder, a possibilidade de tudo dar errado. Eu sei todas as razões pelas quais é uma má ideia. Então me dá uma razão para acreditar que pode ser uma boa ideia, disse David, girando-a suavemente enquanto a música crescia em intensidade. Eu me importo com você. Sempre me importei. E estou te oferecendo algo real, algo que não colocará sua carreira em risco. A música estava terminando e, enquanto as últimas notas desapareciam, David a puxou para mais perto. Pense nisso, Sasha. Pense no que você realmente quer. Ele inclinou-se como se fosse beijar sua bochecha em agradecimento pela dança. Mas no último instante, Sasha se virou levemente e seus lábios se tocaram em um beijo breve e suave, mais amigável do que apaixonado, mas inegavelmente íntimo. Quando se separaram, os olhos de Sasha imediatamente buscaram Julian do outro lado da sala. O que ela viu fez seu coração parar. Julian estava parado, imóvel, perto da mesa de champanhe. Seu rosto era uma máscara de fúria contida e algo que parecia perigosamente próximo da dor.
por um instante, seus olhos se encontraram no meio da multidão elegante, e Sasha sentiu como se tivesse sido atingida fisicamente pela intensidade de sua reação. Então, Julian se virou e caminhou rapidamente em direção à saída do museu, desaparecendo na noite de Nova York. Eu preciso ir, disse Sasha, ofegante, afastando-se de David. Sasha, espere. Mas ela já se movia pela multidão, seguindo o caminho que Julian havia tomado. Ela o encontrou nos degraus grandiosos do museu, suas mãos apoiadas no corrimão de pedra, enquanto ele olhava para o Central Park. Julian, chamou suavemente. Ele não se virou. Aproveitando a festa? O frio na voz dele fez Sasha estremecer. Não é o que você pensa, não é? Julian finalmente se voltou para ela, e a emoção crua em seus olhos azuis fez o coração de Sasha disparar. Porque o que eu penso é que acabei de ver a mulher pela qual estou me apaixonando beijar outro homem. As palavras atingiram Sasha como um golpe físico. Julian, não, deixe-me explicar. Ele se aproximou, a voz rouca de emoção. Tentei respeitar seus limites, Sasha. Tentei ser profissional, te dar espaço para fingir que o que sinto por você não existe. Mas te ver com ele, te ver sorrir para ele, te ver beijá-lo. A voz de Julian falhou ligeiramente. Está me matando. Não queria que você visse isso. Esse não é o ponto. As mãos de Julian subiram para enquadrar seu rosto, o toque delicado apesar da intensidade na voz. O ponto é que não consigo mais fingir. Não posso te ver escolher outra pessoa quando o que temos é... É o quê? Sasha sussurrou, o coração disparado. Tudo, disse Julian simplesmente. Você é tudo, Sasha. E eu estou apavorado de te perder para alguém que pode te oferecer um caminho mais fácil. A vulnerabilidade em sua confissão abriu algo no peito de Sasha. Esse não era o CEO controlado ou a figura pública charmosa. Era um homem completamente devastadoramente honesto sobre o que sentia. Julian. Ela respirou, ficando na ponta dos pés enquanto ele se inclinava. Dessa vez não havia telefone para interromper, nem razão para se afastarem. Quando seus lábios se tocaram, foi com toda a paixão contida e a atração negada das últimas semanas. Julian a beijou como alguém que segurou a respiração por muito tempo e finalmente podia respirar novamente. E Sasha se encontrou retribuindo com uma intensidade que surpreendeu ambos. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Julian apoiou a testa na dela. Me diga que isso é real, sussurrou. Me diga que não estou imaginando. É real, confirmou Sasha, a voz trêmula de emoção. Mas, Julian, também é impossível. Minha carreira, sua reputação, a empresa... Eu não me importo com nada disso, disse Julian ferozmente. Eu me importo com você. Eu me importo conosco. Mas eu tenho que me importar, respondeu Sasha, mesmo enquanto seu coração gritava para que ela jogasse toda a cautela fora. Trabalhei duro demais para chegar até aqui para arriscar tudo por amor. Eu sei, completou Julian baixinho. A palavra pairou entre eles como uma ponte, e nenhum dos dois tinha certeza se estava pronto para atravessá-la. Preciso de tempo, disse Sasha finalmente. Preciso pensar. Julian estudou seu rosto à luz suave do museu e então assentiu lentamente. Tire todo o tempo que precisar. Mas, Sasha, sim. Não demore tanto a ponto de perdermos isso. Algumas coisas valem o risco. Enquanto estavam nos degraus do museu, com as luzes cintilantes de Manhattan se espalhando à sua frente, Sasha percebeu que Julian Cole não estava apenas pedindo para ela arriscar no amor. Ele estava pedindo para ela arriscar consigo mesma. 3 dias após o gala, Sasha se encontrou sentada em sua cafeteria favorita às 6 da manhã, olhando para 2 cartões de visita sobre a pequena mesa de madeira. Um pertencia a David Henderson, com seu número pessoal escrito em uma caligrafia cuidadosa no verso, acompanhado de uma mensagem.
quando estiver pronta para parar de correr em direção às complicações. O outro era o cartão de Julian, que ela tinha há meses, mas nunca realmente havia observado. Naquela manhã, notou como o papel luxuoso parecia firme entre os dedos, como o nome dele estava em relevo prateado, captando a luz do sol. O fim de semana tinha sido um tormento. Julian havia dado espaço, como prometido, mas sua ausência parecia uma dor física. Sem sessões de trabalho tarde da noite, sem cafés compartilhados, sem olhares furtivos atravessando mesas de conferência. A distância profissional que ela achava que queria parecia uma punição. Você parece alguém tentando resolver os mistérios do universo. A voz de Cleo interrompeu seus pensamentos. Sasha olhou para cima e viu sua amiga deslizando na cadeira oposta, duas grandes xícaras de café nas mãos. Como sabia que eu estaria aqui? Porque quando você entra nesse espiral, sempre vem para o mesmo lugar, na mesma hora absurda. Cleo empurrou uma das xícaras para ela. E além disso, você ignorou minhas mensagens desde sexta à noite. Desabafa. Sasha tomou um gole agradecido de café e se viu contando tudo para Cleo. O gala, o beijo com David, a confissão de Julian, a escolha impossível que enfrentava. Então deixa eu entender direito, disse Cleo quando ela terminou. Você tem dois homens interessados em você. Um é seguro, estável e não vai complicar sua carreira. O outro é o amor da sua vida, mas vem com riscos profissionais. Eu nunca disse que Julian era o amor da minha vida. Cleo ergueu uma sobrancelha. Querida, você não precisou dizer. Está escrito no seu rosto cada vez que pronuncia o nome dele. Não importa o que eu sinto, disse Sasha, a voz tensa. Sabe o que aconteceu com a Carmen do marketing quando ela namorou aquele diretor? Foi transferida para outro departamento e depois saiu silenciosamente 6 meses depois. Não posso me dar a esse tipo de retrocesso. A situação da Carmen era diferente, ponderou Cleo, inclinando-se séria. Ela namorava seu superior direto, e ele era casado. Sasha, e se você não estiver escolhendo entre segurança e risco? Continuou Cleo. E se você estiver escolhendo entre se contentar e viver de verdade? Antes que Sasha pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de David. Café mais tarde. Tenho novidades que podem te interessar. David. Cleo adivinhou, lendo sua expressão. Ele quer se encontrar. Sasha encarou a mensagem e então olhou novamente para o cartão de Julian. Talvez eu devesse ouvir o que ele tem a dizer. Ou talvez você devesse parar de fugir do que realmente quer. Mas Sasha já estava digitando a resposta para David, concordando em se encontrar com ele no almoço. Algumas decisões eram importantes demais para serem tomadas apenas pelos sentimentos. 2 horas depois, ela estava sentada à frente de David no mesmo restaurante onde almoçaram na semana anterior. Ele parecia confiante, quase animado de um jeito que deixava Sasha nervosa. Tenho uma proposta, disse David, sem rodeios. Minha empresa vai abrir um escritório permanente em Nova York. Querem que eu lidere a equipe, montando tudo do zero. David, isso é incrível. Parabéns. Tem mais. Ele se inclinou, os olhos brilhando com possibilidade. Quero que venha trabalhar comigo. Chefe de relações com clientes, com possibilidade de parceria completa, controle total sobre nossas estratégias de comunicação. E Sasha, o salário é o triplo do que você ganha agora. Sasha sentiu o fôlego faltar. Era uma oportunidade incrível. Tudo pelo que havia trabalhado na carreira, reunido em uma proposta que resolveria todos os seus problemas atuais. Eu não sei nada sobre consultoria em analytics, disse timidamente. Você sabe sobre pessoas, sabe sobre histórias. É disso que precisamos. David estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com a sua. E, pessoalmente, sei que poderíamos construir algo incrível juntos, tanto profissional quanto pessoalmente. Era a solução perfeita. Um recomeço,
uma nova trajetória de carreira e um relacionamento com alguém que entendia suas ambições sem ameaçá-las. Então, por que aceitar parecia o maior erro da vida dela? Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro, mas Sasha, não demore demais. Oportunidades assim não aparecem com frequência. Enquanto David a acompanhava de volta a Sterling Tech, Sasha se sentia como se estivesse atravessando um sonho. Em apenas um almoço, toda a sua vida parecia reorganizada em possibilidades lógicas e claras. A viagem de elevador até seu andar pareceu interminável. Quando as portas se abriram, ela entrou no caos familiar do departamento de comunicação da Sterling Tech e imediatamente avistou Julian perto de sua mesa, conversando baixinho com sua assistente. Ele olhou para ela ao se aproximar, e a máscara profissional que vinha mantendo há dias escorregou o suficiente para que ela visse a esperança e o medo puros em seus olhos azuis. Miranda estava apenas me atualizando sobre a linha do tempo do Meridian, disse cuidadosamente. Tudo está caminhando bem. Ótimo, respondeu Sasha, extremamente consciente da assistente, observando a interação com interesse evidente. Isso é bom. Julian assentiu e começou a se afastar, mas a meio caminho do elevador parou e se virou. Sasha, posso te ver no meu escritório? Temos alguns itens do orçamento para discutir. Ela o seguiu em silêncio até o elevador, a tensão familiar estalando no ar entre eles. Quando as portas se fecharam, Julian não apertou nenhum botão imediatamente. Como foi seu almoço? Perguntou baixinho. Bem, bom, respondeu Sasha, encarando os botões do elevador, incapaz de olhar nos olhos dele. David teve algumas novidades interessantes. Tenho certeza que teve. Algo no tom de Julian a fez olhar para cima. O maxilar dele estava tenso, as mãos cerradas ao lado do corpo, e ela percebeu que ele já sabia de alguma forma. Julian, ele te ofereceu um emprego, disse ele com a voz firme. Possibilidade de parceria, provavelmente um salário significativo, chance de recomeçar em um lugar sem problemas complicados com CEOs. Como você... Porque é exatamente o que eu faria se estivesse tentando te conquistar, interrompeu Julian, a voz rouca de emoção. Inteligente, lógica, remove todos os obstáculos entre nós. O elevador chegou ao andar dele, mas nenhum dos dois se moveu quando as portas se abriram. Está funcionando? Julian perguntou baixinho. A estratégia dele? Sasha encontrou seus olhos, vendo refletida ali sua própria confusão e desejo. Não sei, Sasha. Julian se aproximou, perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume, para que visse o cansaço ao redor de seus olhos. Antes de você tomar qualquer decisão, preciso que saiba de uma coisa. O quê? Conversei com o RH esta manhã sobre políticas de divulgação, protocolos de conflito de interesses, tudo. Se houver um nós, existem formas de lidar com isso profissionalmente. Requisitos de transparência, revisão pelo Conselho de Ética, mas não é impossível. O coração de Sasha parou. Você conversou com o RH sobre nós? Sobre possibilidades, corrigiu Julian. Porque precisava saber se havia um caminho que não destruiria sua carreira, porque te perder profissionalmente seria devastador. Mas te perder pessoalmente seria... Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Me quebraria, Sasha. A vulnerabilidade na confissão dele apertou o peito dela. Julian, não posso pedir que arrisque sua reputação. Você não está pedindo, estou escolhendo. Julian segurou seu rosto com cuidado, os polegares deslizando pelas maçãs do rosto dela. Estou escolhendo você, Sasha. A questão é se você vai me escolher de volta. Antes que ela pudesse responder, as portas do elevador começaram a se fechar. Julian estendeu a mão para interrompê-las, e aquele gesto simples quebrou de alguma forma o feitiço. Preciso de tempo, sussurrou, repetindo as próprias palavras dos degraus do museu. Eu sei.
respondeu Julian, deixando as mãos caírem ao lado do corpo. Mas qualquer que seja a sua decisão, decida por você mesma. Não porque fosse seguro, não porque fosse lógico, mas porque era o que ela realmente queria. Quando as portas do elevador se fecharam entre eles, Sasha percebeu que Julian Cole acabara de fazer algo que nenhum homem jamais havia feito antes. Ele havia lutado por ela sem tentar tomar a decisão por ela. Naquela noite, sentada em seu apartamento com a carta de oferta de David de um lado e o cartão de Julian do outro, Sasha finalmente entendeu o que Cleo vinha tentando lhe dizer. Ela não estava escolhendo entre dois homens. Estava escolhendo entre duas versões de si mesma. Na terça-feira à noite, Sasha se encontrou em frente à Sterling Tech, às 21 horas, olhando para a única luz acesa no escritório de Julian, 42 andares acima. Passara 3 noites em claro, ponderando suas opções, fazendo listas de prós e contras, analisando cada ângulo da sua situação impossível. A carta de oferta de David estava assinada sobre a mesa de sua cozinha, pronta para ser entregue. A carta de demissão estava redigida, mas não impressa. Ela havia feito a escolha lógica, a escolha segura, a escolha que cada parte racional de seu cérebro insistia ser correta. Então, por que estava parada na calçada em vez de voltar para casa para arrumar as malas? O segurança a reconheceu e acenou, liberando-a para o elevador. À medida que os andares passavam, o coração de Sasha batia contra as costelas. Ela não havia avisado Julian que viria. Nem tinha certeza do que iria dizer quando o visse. O andar de comunicações estava escuro, exceto pela luz de emergência, mas ela conseguia ver o brilho do escritório de Julian se espalhando pelo corredor. Enquanto caminhava em sua direção, os saltos fazendo eco no piso polido, ela o avistou através das paredes de vidro. Julian estava sentado atrás da mesa, ainda com a camisa e a gravata, apesar da hora avançada, completamente absorvido pelo que revisava no laptop. O cabelo levemente bagunçado, como se tivesse passado as mãos por ele, e a postura, a força dos ombros e a intensidade da concentração faziam o peito de Sasha se apertar com afeto. Ela bateu suavemente na porta e Julian ergueu a cabeça rapidamente, a surpresa estampada no rosto ao vê-la. Sasha, disse, levantando-se imediatamente, os olhos azuis buscando os dela. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver, disse ela, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Precisava te dizer algo. A expressão de Julian se tornou cuidadosamente neutra, como se preparasse para uma má notícia. Ok. Estou saindo da Sterling Tech. As palavras pairaram no ar entre eles, e Sasha viu o rosto de Julian passar por uma sequência de emoções. Surpresa, dor e, finalmente, uma espécie de aceitação resignada que partiu seu coração. A oferta de David, disse ele baixinho. Não era uma pergunta. É uma oportunidade incrível. Possibilidade de parceria, controle criativo, salário triplicado. Sasha se aproximou da mesa, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Resolve tudo. Tudo. Minha preocupação com a carreira, as complicações de trabalharmos juntos, o risco para nossas reputações. Julian repetiu, a voz plana. Sasha respirou com dificuldade. É a escolha inteligente. Julian assentiu lentamente, os olhos nunca deixando o rosto dela. Então fico feliz por você. Você merece todo o sucesso, Sasha. Você merece tudo pelo que trabalhou. A resposta generosa fez as lágrimas brotarem nos olhos dela. Mesmo agora, mesmo enquanto ele sentia seu coração partir, Julian pensava no que era melhor para ela. Tem mais uma coisa, ela continuou, a voz quase um sussurro. David me pediu em casamento. Desta vez, Julian não conseguiu esconder sua reação. A dor cruzou seus traços tão rapidamente que ela quase não percebeu antes que ele recuperasse a compostura. Parabéns, disse ele, a palavra saindo como se tivesse sido arrancada da garganta. Eu disse não.
A cabeça de Julian se ergueu rapidamente, a confusão substituindo a neutralidade cautelosa em sua expressão. O quê? Eu disse não, repetiu Sasha, contornando a mesa até ficar bem em frente a ele. Eu disse não porque, sentada ali, olhando para este homem que poderia me dar tudo o que eu pensava querer, tudo o que eu conseguia pensar era em você. Julian a observava, sem ousar se mover, como se qualquer gesto repentino pudesse quebrar aquele momento. Eu ficava pensando em como você rabisca ideias em guardanapos quando está animado, continuou Sasha, a voz ganhando força. Em como você lembra que eu tomo meu café puro e como sempre se certifica de que eu coma quando estamos trabalhando até tarde. Em como você fala sobre seu irmão e nos últimos 3 anos construiu algo do qual ele se orgulharia. Sasha, ainda não terminei. Ela levantou a mão e segurou seu rosto, sentindo a leve aspereza da barba contra suas palmas. Eu ficava pensando em como você me faz rir, como me desafia a ser melhor, como me vê de maneiras que eu nem mesma via, em como me sinto segura com você e, ao mesmo tempo, viva como nunca me senti. As mãos de Julian subiram para cobrir as dela, os olhos brilhando com algo perigosamente próximo da esperança. Mas principalmente, disse Sasha, a voz falhando levemente, eu não conseguia parar de pensar em quanto eu te amo, em como estou completamente, aterrorizantemente, irrevogavelmente apaixonada por você. As palavras atingiram Julian como um golpe físico. Ele fechou os olhos por um instante e, quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Diga de novo, sussurrou. Eu te amo, disse Sasha, as palavras saindo mais fáceis agora que finalmente eram livres. Eu te amo, Julian Cole, e estou cansada de fugir disso. Julian a puxou para mais perto, a testa encostada na dela. Eu também te amo, disse a voz rouca de emoção. Deus, Sasha, eu te amo tanto que me assusta. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou. Como fazemos isso funcionar? Muito cuidadosamente, disse Julian com uma risada trêmula e com muita honestidade, sem segredos, sem relacionamentos escondidos, total transparência com o RH e o conselho. E se eles não aprovarem? As mãos de Julian enquadraram seu rosto, os polegares enxugando lágrimas que ela nem percebeu que havia começado a derramar. Então vamos resolver juntos, porque não vou te perder de novo, Sasha. Eu não posso. A fofoca, as especulações sobre o porquê de eu ter sido promovido vão se acalmar quando todos virem o quão brilhante você é, disse Julian firmemente. Quando virem que você conquistou cada oportunidade com seu próprio talento e trabalho duro. E se não virem, se as pessoas sempre duvidarem... Julian ficou em silêncio por um momento, ponderando a questão dela com a seriedade que merecia. Então provamos que estão errados. Todo dia, em cada projeto, em cada sucesso, mostramos que o que temos nos torna mais fortes, não mais fracos. Sasha estudou seu rosto, vendo não apenas amor, mas determinação, parceria e respeito. Você realmente acha que podemos fazer isso? Eu acho, disse Julian, inclinando-se até que os lábios quase tocassem os dela, que juntos podemos fazer qualquer coisa. Quando ele a beijou, foi diferente do beijo desesperado nos degraus do museu. Este era um beijo de certeza, de escolha feita livremente, sem reservas. Um beijo que tinha gosto de promessas e possibilidades, do futuro que eles estavam escolhendo construir juntos. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Julian apoiou a testa na dela. Então, disse com um sorriso que fez o coração dela disparar, isso significa que você não vai aceitar o emprego do David? Isso significa, disse Sasha, combinando o sorriso dele, que estou exatamente onde quero estar, por mais complicado que seja. Eu amo suas complicações, murmurou Julian contra os lábios dela. Que bom, respondeu Sasha, porque tenho quase certeza de que estamos prestes a criar mais algumas. Enquanto permaneciam juntos no escritório de Julian,
rodeados pelas luzes cintilantes de Manhattan e pela promessa de tudo que tinham coragem de alcançar, Sasha percebeu que às vezes a escolha mais assustadora era também a mais correta. Às vezes, o amor valia o risco. Às vezes, o salto de fé era exatamente o que você precisava para descobrir que podia voar. Paris, 2 anos depois. O terraço do hotel Gore Fifth oferecia uma vista de tirar o fôlego da Torre Eiffel, mas Sasha não conseguia focar em nada além do homem sentado à sua frente, na mesa íntima para dois. 2 anos haviam mudado tudo e nada ao mesmo tempo. Julian ainda rabiscava ideias em guardanapos quando estava empolgado, embora agora fossem guardanapos de linho em restaurantes estrelados Michelin, em vez dos de papel das cafeterias. Ele ainda lembrava como ela tomava seu café. Ainda se certificava de que ela comesse quando trabalhavam até tarde. Ainda a olhava como se ela fosse a pessoa mais fascinante que já conhecera. Mas também havia mudanças. A confiança tinha ocupado o espaço antes preenchido pela incerteza. O amor deles evoluiu da atração desesperada para uma parceria mais firme e sólida, construída com respeito mútuo, sonhos compartilhados e a confiança que só se conquista enfrentando tempestades juntos. Você está pensando sério demais para alguém de férias em Paris? Observou Julian, estendendo a mão sobre a pequena mesa para segurar a dela. Estou pensando em até onde chegamos, respondeu Sasha, entrelaçando os dedos aos dele. 2 anos atrás eu estava convencida de que te amar destruiria minha carreira. E agora? Agora sou a vice-presidente mais jovem da história da Sterling Tech, liderando um departamento que cresceu 300%, com uma reputação que nada tem a ver com quem eu durmo e tudo a ver com as campanhas que criamos juntos. O sorriso de Julian era orgulhoso e levemente convencido. Eu te disse que todos veriam seu brilho. Não foi fácil. Os primeiros meses, após assumirem o relacionamento oficialmente, envolveram mais escrutínio do que Sasha jamais havia experimentado. Reuniões do conselho, onde teve que defender cada decisão, colegas que questionavam se seu rápido avanço era mérito real, publicações do setor que especulavam sobre o casal poderoso das comunicações em tecnologia. Mas Julian estava certo. A excelência era sua própria defesa. As campanhas que desenvolveram juntos ganharam prêmios, geraram receita e elevaram a marca Sterling Tech a novos patamares. Aos poucos, os cochichos diminuíram, substituídos pelo respeito ao que haviam conquistado profissionalmente. Pessoalmente, a jornada foi ainda mais recompensadora. Viver com Julian em seu penthouse em Tribeca ensinou a Sasha que amor não significa se perder. Julian incentivava suas ambições, comemorava suas conquistas e criava espaço para que ela crescesse de maneiras que nunca imaginara. Terra para Sasha, disse Julian, rindo, apertando suavemente a mão dela. Você está naquele momento de sumir na própria cabeça. Desculpe. Sasha focou no rosto dele, notando como parecia relaxado à luz suave da noite parisiense. Eu estava pensando no Daniel. A expressão de Julian suavizou. Ao longo dos últimos 2 anos, Sasha aprendeu a perceber as sutis mudanças em seu semblante sempre que o irmão dele era mencionado. A dor aguda havia se transformado em algo mais suave, amor misturado com aceitação, e a paz que vem de saber que está vivendo uma vida que faria Daniel se orgulhar. E sobre ele? Acho que ele teria gostado disso, disse ela, gesticulando para o cenário romântico, a cidade estendida abaixo deles, o contentamento óbvio entre eles. Acho que ele teria gostado da gente. Eu sei que ele teria amado você, disse Julian, baixinho. Você é exatamente o tipo de mulher que ele sempre me disse que eu precisava encontrar. Forte o suficiente para me desafiar, inteligente o bastante para acompanhar meu ritmo, teimosa o suficiente para não me deixar escapar impune de nada. Teimosa? Sasha ergueu a sobrancelha com uma ponta de falsa indignação. Gloriosamente.
Maravilhosamente teimosa. Julian esclareceu, levando a mão dela aos lábios e pressionando um beijo suave em sua palma. O gesto era casual, confortável, o tipo de toque íntimo que já havia se tornado natural entre eles. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Havia uma energia ao redor de Julian, uma excitação quase contida que fez Sasha observar seu rosto com mais atenção. Julian, disse ela lentamente, por que realmente estamos em Paris? Não pode um homem levar a mulher que ama para umas férias românticas sem segundas intenções? Este homem pode, respondeu Julian. Mas esta mulher sabe quando você está planejando alguma coisa. Você fica com essa expressão. Que expressão? A mesma que você teve antes de me surpreender naquele fim de semana nos Hamptons, antes de organizar a vinda da minha avó para meu aniversário. E antes de você. Ok. Julian riu, levantando-se abruptamente da cadeira. Você me conhece muito bem. Ele foi se posicionar atrás da cadeira dela, as mãos repousando nos ombros dela, enquanto olhavam juntos para a Torre Eiffel, que começava a cintilar em seu espetáculo de luzes a cada hora. Sasha, disse Julian, a voz de repente séria, você se lembra do que me disse naquela noite no meu escritório, quando me contou que me amava? Qual parte? A parte sobre como eu te fazia sentir segura e viva ao mesmo tempo? Sasha encostou-se nele, sentindo o calor firme de seu peito contra seus ombros. Eu lembro, murmurou. Você faz a mesma coisa por mim, continuou Julian, a voz suave, mas intensa. Antes de você, eu era bem-sucedido, mas não estava realmente vivendo. Eu construía um império, mas não uma vida. Você mudou tudo, Sasha. Você me fez lembrar o que era ter esperança em algo além do próximo relatório trimestral. Julian afastou-se, e quando Sasha se virou na cadeira para encará-lo, seu coração quase parou. Ele estava de joelhos ao lado da mesa, uma caixinha de veludo nas mãos, os olhos azuis brilhando com amor e nervosismo em igual medida. Julian, sussurrou ela, o coração acelerado. Eu te perdi uma vez por orgulho, disse ele, a voz firme, apesar da emoção que transparecia em seu rosto. Passei semanas pensando que havia perdido minha chance com a mulher mais extraordinária que já conheci. Não vou cometer esse erro novamente. Ele abriu a caixinha, revelando um anel perfeitamente Sasha. Elegante, mas sem ostentação. Um clássico solitário, com uma pedra que captava a luz da Torre Eiffel e projetava arco-íris sobre a toalha branca da mesa. Sasha Curti, disse Julian, a voz se quebrando levemente no nome dela. Você é minha parceira em todos os sentidos da palavra. Você me desafia, me inspira e me ama melhor do que eu jamais soube ser possível. Você me tornou um homem melhor, um líder melhor e, definitivamente, um ser humano melhor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sasha, mas ela não conseguia desviar o olhar da expressão sincera de Julian. Eu quero passar o resto da minha vida construindo sonhos ao seu lado, enfrentando tudo o que vier juntos e te amando com tudo que eu tenho. A voz de Julian agora estava firme, segura, cheia de certeza. Você quer se casar comigo? Por um instante o terraço ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes de Paris lá embaixo e pelo batimento acelerado do coração de Sasha. Ela olhou para Julian. O homem que começou como uma impossibilidade e se tornou tudo para ela, e sentiu a mesma certeza que experimentara naquela noite no escritório dele, 2 anos atrás. Sim, disse, a voz clara apesar das lágrimas. Sim, Julian Cole, eu vou me casar com você. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Julian brilhou mais que as luzes da Torre Eiffel enquanto ele colocava o anel no dedo dela, mãos ligeiramente trêmulas. Então ele se ergueu, puxando-a para os braços, girando-a pelo pequeno terraço enquanto Sasha ria através das lágrimas. Quando ele a pôs de pé novamente, ambos respiravam pesadamente, sorrindo como adolescentes, completamente sobrecarregados pela magnitude da promessa que acabavam de fazer. Eu te amo, disse Julian,
segurando o rosto dela com as mãos. Amo sua ambição, sua bondade e seu terrível hábito de roubar todas as cobertas. Amo a maneira como você pensa, como discute e como me faz querer ser digno de você todos os dias. Você já é digno de mim? Respondeu Sasha, levantando a mão para traçar a linha do queixo dele. Você tem sido digno de mim desde o momento em que escolheu lutar por nós, em vez de tentar me controlar. Eles se beijaram então, suave, profundo e cheio de promessas. Enquanto as luzes de Paris cintilavam ao redor, o futuro se estendia diante deles como uma aventura que mal podiam esperar para começar. Mais tarde, caminhando de mãos dadas pelo Sena, Sasha não pôde deixar de pensar na mulher que fora 2 anos atrás. Tão assustada de correr riscos, tão convencida de que amor e carreira não podiam coexistir, tão determinada a escolher segurança em vez de possibilidades. Arrependimentos? Perguntou Julian, como se lesse seus pensamentos. Apenas um, disse Sasha, olhando para ele com um sorriso. Eu queria ter sido corajosa o suficiente para te amar antes. Tivemos exatamente o tempo que precisávamos, respondeu Julian, pressionando um beijo em sua têmpora. Precisávamos de todas aquelas semanas de luta para realmente valorizar o que encontramos quando paramos de fugir. Enquanto paravam em uma ponte sobre o rio, Sasha percebeu que ele estava certo. A história de amor deles não era um conto de fadas. Era melhor. Era real, complicada, conquistada com honestidade e compromisso, e pela escolha diária de estar presente um para o outro. Então, disse Julian, encostando-se no parapeito da ponte e puxando-a para perto. Alguma ideia de quando você quer se tornar Sra. Cole? Em breve, respondeu Sasha sem hesitar. Já esperei tempo demais para começar o nosso para sempre. O sorriso de Julian respondeu por tudo que ela sempre quis ver. A alegria, a amor e a promessa de todos os amanhãs que construirão juntos. Ao longe, a Torre Eiffel começou seu show de luzes da meia-noite, espalhando reflexos sobre a água como sonhos dispersos ganhando vida. E pela primeira vez na vida, Sasha Curtis sentiu-se completamente, perfeitamente, extraordinariamente em casa. Às vezes, o maior risco é não correr nenhum. A jornada de Sasha e Julian nos lembra que o verdadeiro amor exige vulnerabilidade, escolher a autenticidade em vez da segurança e acreditar que merecemos felicidade mesmo quando ela vem acompanhada de complicações. Sua história mostra que os muros que construímos para proteger nossos corações podem se tornar justamente as barreiras que nos impedem de encontrar o amor que estamos destinados a viver. Quando temos coragem de deixar alguém nos ver completamente, com medos, sonhos e imperfeições, descobrimos que o amor não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém que nos escolhe todos os dias, exatamente como somos. O que esta história te ensinou sobre a coragem de escolher o amor em vez do medo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua participação significa muito para o canal.